Boa tarde, bom dia, olá, queridos alunos. Vamos começar um conteúdo novo agora falando sobre o Império Romano, né? Esse império que se desenvolveu, teve uma relevância muito forte na história, e nós vamos começar hoje trabalhando um pouquinho sobre a fundação, né? A história, então, desse império, tá? Primeiro, já falar um pouquinho sobre a origem da cidade de Roma, né? Ela foi uma das maiores cidades da antiguidade e ela se formou ali às margens do rio Tibre, na Península Itálica. Os primeiros povos que moraram naquela região eram os etruscos, italiotas, que era dividido entre latinos e sabinos, e os gregos. Lembra dos gregos que nós acabamos de estudar? Então, eles também estavam presentes aqui naquela região, tá? Possíveis origens, então, para Roma, né? Primeiro, um muro de madeira foi construído, né, pelos italiotas, gerando uma forte lenda, então, entre Rômulo e Remo, né? Então, essa cercando a cidade, né, foi uma das hipóteses, né, para se proteger dos ataques dos outros povos, e a lenda dos irmãos Rômulo e Remo. Essa lenda, né, então a gente fala que ela é quando a gente não tem uma comprovação, né, sobre um episódio, vai se passando para as duas pessoas, ela fica uma lenda, então, né, e ela é bem famosa, tá? Então é o mito, né, de Rômulo e Remo, tá? Esses dois irmãos, né, eles eram filhos, então, de um rei, o pai dele morreu, e o tio, então, queria tomar o poder da mão desses meninos. O que ele fez? Tinha que sumir com os meninos, então teria jogado os meninos no rio, né? Esses meninos então foram encontrados por uma loba, como está nessa imagem aqui, né? E alimentados. Depois, então, eles voltam, até quando sabem da história, né? Voltam para a região onde eles moravam, e aí decidiram Rômulo, né? Decide fundar uma cidade. Na construção dessa cidade, quando ele está cavando assim, aonde vai ser o muro da cidade, ele se desentendeu com seu irmão e teria então matado o irmão, tá? Então, essa é a lenda, né, da fundação de Roma. Bom, e aí no primeiro momento, quando Roma é fundada, começa uma monarquia. Monarquia é quando, então, um rei que governa, tá? Nesse período, a monarquia foi de 753 a 509 a.C. Já eram umas cidades com esgotos, calçadas, fortificações, e a população crescia cada vez mais. Então, ela já começa a se desenvolver bastante, né? Nessa sociedade tinha uma hierarquia, que nós já estamos acostumados a estudar também, essa hierarquia da pirâmide social. Você tem, no topo da pirâmide, os patrícios, né? Eles eram a aristocracia romana, aqueles que tinham mais dinheiro, os mais velhos formavam o Senado, né? Então eles tinham todos os privilégios, né? Eles eram considerados descendentes dos fundadores de Roma. Depois tinham os clientes, que eram estrangeiros, filhos ilegítimos ou parente próximo dos patrícios, distante dos patrícios, tá? E não tinham nenhum direito político. E depois vinham os plebeus. Esses plebeus tinham poucas pequenos pedaços de terra, né? Eles eram livres, mas não tinham direitos políticos, ok? E eles tinham então que se submeter à vontade dos patrícios. E por último, né, lá na base da pirâmide social, eram os escravos, recrutados dos derrotados nas guerras, né, ou aqueles que tinham dívidas. Então, qual que era o problema? Os plebeus que ficassem endividados, eles podiam então se tornarem escravos, porque a escravidão era por dívidas, tá bom? Do que eles viviam, né? Qual era a base da economia deles, a fonte de sustento deles? Criação de ovelhas, agricultura, tá? Depois, né, os últimos reis, digamos assim, eram etruscos, então eles influenciaram bastante essa sociedade, ok? Quanto mais a cidade ia se desenvolvendo, a vida das pessoas ia melhorando, né? Ia levando cada vez mais atrito com os etruscos que moravam ali, tá? Então, o que vai acontecer? Os etruscos foram expulsos, né? E os patrícios determinaram o fim da monarquia, porque acharam que o rei estava dando muito benefícios aos outros da pirâmide social, né? Aos clientes, aos plebeus, e não aos patrícios, né? E vai implantar um novo sistema de governo, então, ok? Agora, então, vai ser uma república. Há bastante diferença entre uma monarquia e uma república. Agora, a forma de governo será uma república, tá? Nessa república, quem tinha o poder mais alto era o Senado, ok? Aí tinha bastante exército lá, né, para poder guerrear e conseguir escravos, né? E também e diziam então que as guerras eram conduzidas pelos deuses, né, mostrando a influência religiosa e bem presente também lá em Roma, tá? O Senado era formado por 300 pessoas que controlavam então toda essa vida pública, tá? E aí todo cidadão romano era considerado como um soldado, todo ele deveria participar então nessa vida, ok? E agora começa a ter revoltas em Roma. Por que eles começam a se revoltar, né?
Os plebeus iam para as batalhas, eles podiam guerrear, eram soldados, mas eles não tinham nenhum benefício. E quando eles iam para as batalhas, não tinha quem cuidasse das terras deles. Então, quando eles voltavam das batalhas, voltavam mais empobrecidos ainda e se tornavam escravos. Então, eles estão se revoltando, não querem mais ir para as batalhas, tá? E aí, eles, né, vão se negar a ir para a batalha. Bom, os plebeus, então, começam a reivindicar algumas coisas, né? Leis escritas, tá? Participação na política e na elaboração das leis, e ser representado nos tribunos das plebes. Eles queriam também o fim da proibição entre as classes, porque não podia plebeus, né, se casarem com patrícios, e o fim da escravidão por dívidas, eram as exigências que eles faziam. Bom, e aí essa tribunas da plebe, digamos assim, né? Eles se manifestaram, se revoltaram e foram conseguindo vários desses benefícios ao longo do tempo, né? Então eles conseguem que essas reivindicações sejam atendidas e vai ser depois o fim da escravidão por dívida, tá bom? Roma conquistou toda a Itália, né? E foi crescendo cada vez mais. E aí vai ter uma guerra bastante importante chamada Guerras Púnicas. Por que guerras, né? Porque vão ser várias batalhas que vão acontecer entre Roma e a rica cidade de Cartago. Cartago era uma cidade bastante comercial e eles queriam disputar um território que era bom para o comércio, que era a Sicília, né? Roma venceu as batalhas, matou muitos cartaginenses, né? E aí ela se tornava soberana cada vez mais, tá? A Primeira Guerra Púnica, os romanos venceram, né? E aí eles ganharam Sicília. Segunda Guerra Púnica, vitória romana e conquistaram mais uma região de Cartago. Terceira Guerra Púnica, vitória romana e conquista de Cartago por completo. Tá? Aqui está o general Aníbal, que liderou os cartaginenses, né? E aqui, ó, você percebe um elefante. Eles usavam então o elefante agora na batalha, né, para fazer a vez como se fosse de um tanque de guerra. Bom? E aí, queridos, ó, Roma foi conquistada, né, Senhora do Mediterrâneo, né, e os gregos influenciaram muito a religiosidade dos romanos, tá? Tanto nas ideias, nos costumes e também na religiosidade, na filosofia, na educação. Aqui tem uma imagem que mostra um pouquinho dos deuses, né, que os romanos então acreditavam, muitos são então incorporados dos deuses gregos, tá bom? Deus romano, Deus grego aqui, ó, você vai perceber, né, um pouquinho das diferenças e a permanência. Ó. Por exemplo, o Apolo permanece, né? Vai ter vários deles que vão permanecer ou vão mudar de função, digamos assim. Bom? Só que daí essa república ela vai entrar em crise, tá? Por que vai entrar em crise? Né? Eles começam agora a crescer cada vez mais, né? E os irmãos Tibério e Caio Graco vão propor uma reforma agrária. O que era uma reforma agrária? Era pegar aquelas terras de quem tinha muito, quem tinha muitas terras? Os patrícios. Então, as terras dos patrícios seriam redivididas entre aqueles que não tinham, né? Obviamente que os patrícios ficaram descontentes, tá bom? Depois tinha as leis frumentárias, que determinava distribuir, então, trigo aos plebeus e preço mais baixo. E os patrícios não vão ficar felizes também, tá? A proposta fracassaram e a crise continuava cada vez mais, ok? Entra no poder o general Mário, ele vai reorganizar o exército, deu um salário pago para os soldados, então, né? E após 25 anos de carreira, esse soldado podia ter uma terra, incentivando as pessoas que participassem do exército, ok? Depois vai ser um governo diferente, governado por 3 pessoas, conhecido como triunvirato. O primeiro triunvirato, Júlio César, Pompeu e Crasso, tá? Crasso morreu na Pérsia num combate, né? E aí ficou então, né? Júlio César ali disputando com Pompeu, né? E Júlio César acabou saindo vitorioso, né? E aí o que vai acontecer? Júlio César, quando ele começou a governar, ele falou que queria governar para sempre, ele começou a ficar muito autoritário, gerando descontentamento do Senado, né? Então o que vai acontecer? Eles vão fazer uma emboscada e vão matar Júlio César. Aí tem uma frase bem conhecida até tu Brutus, né? Porque ele foi traído e morto pelo próprio sobrinho que ele criou, né? Então, e aí nessa emboscada, tá? Segundo triunvirato, Marco Antônio, Otávio, Caio Otávio e Lépido, tá? São os 3 que vão governar, tá bom? Eles fizeram uma aliança entre líderes, né? Que sucederam então César, tá? Lépido ficou em segundo plano, Marco Antônio se matou, tá? E sobrou Caio Otávio. Ele vai fortalecer cada vez mais o seu poder e se tornou o primeiro imperador de Roma,
ok? E aí, essa parte do Império Romano, nós vamos trabalhar numa outra aula, tá? Hoje nós vamos ficar aqui até no final dos triunviratos, ok? Um forte abraço para você e até a nossa próxima aula.